Bem-vinda, bem-vindo, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, de Apucarana, Paraná, do lado do Santuário São José. Esse é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós estamos no segundo domingo do Advento, mas neste ano, 2024, o segundo domingo do Advento, dia 8 de dezembro, tem a solenidade da Imaculada Conceição. Então, nós deixamos o segundo domingo do Advento e focamos no mistério de Deus em Maria, a mãe de Jesus, a concebida sem pecado, a Imaculada Conceição. E é este o tema que nós iremos ver neste domingo, o mistério que nós iremos celebrar nesta ocasião e as leituras que nós tentaremos agora aqui entender. A primeira leitura é do livro do Gênesis, o capítulo 3, do versículo 9 ao 15 e depois o versículo 20. E diz assim: Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Essa é a leitura do Gênesis, capítulo 3. O capítulo 3 e 4 do livro do Gênesis, começando na realidade no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 4, passando por todo o capítulo 2, capítulo 2 do versículo 4 em diante, até o 25, e depois todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4. Então são longos textos esses aí, é? Todos esses textos, eles contam a história mitológica, a história que tenta explicar com palavras humanas o que não dá para ser explicado de maneira concreta e imediata. E se usam símbolos. Os próprios nomes dos personagens são simbólicos. Simbólico aqui no sentido de que me dá uma ideia, me indica uma direção, me oferece um sentido.
Adão, vindo da terra, porque no capítulo 2, este homem é feito do barro. Eva, mãe dos viventes, que recebe o nome no final dessa leitura. Depois tem a serpente, um animal perigoso que se esconde por detrás de rochas e, se a pessoa não estiver atenta, pode ser atacada por este animal. Então, é um animal que não faz barulho, mas que está ali e, se provocado, ele reage. Todas essas imagens e outras tantas, porque tem muitas imagens aqui nesse texto, compõem esta história fantástica, múltipla, que apontam para significados. E quais são estes significados? Bom, primeiro, que mulher e homem têm oportunidade de escolha. E, infelizmente, fazem escolhas ruins. O ser humano faz escolhas boas. Adão dá nome a todos os animais. Na narrativa anterior a isto que nós acabamos de ouvir, ele dá o nome a todos os seres vivos, pelo menos todos que o autor do texto conhecia na época. Adão, ele faz obras, ele mexe na terra, nós o veremos depois no capítulo 4, mexendo na terra, fazendo as lavouras. A mãe dos viventes, Eva, tem filhos e povoa a terra. Então, existem coisas boas, sem dúvida que elas existem, mas também existem escolhas más. E a escolha má aqui, fundamental, é o chamado pecado original. Olha, o tema do pecado original é um tema complexo. Pecado original. Nós não encontramos esta expressão na Sagrada Escritura, não encontramos. Pecado original, do jeito que eu disse agora, não encontramos. Mas encontramos a ideia, aliás, não a ideia, mas a realidade, a presença dele. E o que ele é? Fundamentalmente, amigas e amigos, o pecado original não é um pecado de sexo. Não. O pecado original não é um pecado de ganância. Não. Não é um pecado de violência. Não. O pecado original é o pecado que está na origem de todos os pecados. E qual é ele? O pecado original é querer ser Deus. Porque vejam, o ser humano, ele é tão semelhante e imagem de Deus que ele cria. O ser humano cria. A roda é uma criação do ser humano. O carro que usa a roda, e muitas rodas, é criação do ser humano. A tecnologia que nos faz agora a possibilidade, nos dá a possibilidade da comunicação, como nós agora a temos, é do ser humano, é tecnologia, é inventividade. O ser humano se se supera sempre. E parece que a cada vez o ser humano se supera mais e mais rapidamente com o passar do tempo, com o passar das conquistas. Eu não quero dizer na qualidade, mas sim na quantidade, na tecnologia, nas possibilidades. Ouvimos falar de operações feitas por robôs e outras coisas mais. Então, amigas e amigos, a possibilidade do ser humano é enorme. Daí o passo de querer ser Deus. E a Escritura evidencia esse querer ser Deus quando a mulher e o homem, para os quais foi vetado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, observem, não é a leitura que nós ouvimos, a leitura que nós ouvimos não tem, é anterior. Essa narrativa é anterior ao que nós ouvimos hoje. Deus proíbe mulher e homem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Tomando deste fruto, a mulher e o homem teriam o conhecimento pleno do bem e do mal. E aí seriam como Deus.
que conhece o bem e o mal. Mas acontece que a tentação leva o ser humano a ir contra a ordem de Deus. E aí nós temos esse episódio curioso aqui, que é bem a nossa cara. A gente sempre joga a culpa nos outros. Então Deus aparece no meio do jardim e procura o homem que se esconde de Deus. E Deus fica pensando, por quê? Cadê você, homem? Ah, estou aqui e estou escondido. Mas por quê? Porque eu estou sem roupa. E Deus pergunta, mas quem que te disse que você está sem roupa? Isto é, quem permitiu que você agora tivesse malícia sobre si e sobre os outros? Você por acaso comeu do fruto que eu havia proibido? E a resposta do homem qual que é? Foi a mulher, foi ela que me induziu a comer. Tá vendo? A culpa é do outro. E aí Deus vai até a mulher. Você por acaso comeu do fruto que eu proibi que vocês comessem? E a solução da mulher foi a serpente. Foi ela que me induziu a comer. A gente sempre joga a culpa nos outros. E a serpente paga o pato. A serpente leva a maldição de Deus de se rastejar, de comer pó da terra. Gente, tudo isso são imagens fortes que nos dão um impacto visual, um impacto na percepção da gravidade da situação. Porque a situação é grave. A mulher e o homem se colocam no lugar de Deus. Então, apenas a Deus cabia dizer o que é bom e mal, certo e errado, verdade e mentira. Agora, com o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, mulher e homem podem dizer o que é bem e o que é mal. Eles estão livres para assim fazer. E esta é uma liberdade extremamente perigosa, porque está a um passo do próprio Deus. Então, se eu estou a um passo do próprio Deus, por que eu não posso ser Deus? E dizer que isso é bom ou que isso é mal, que isso é certo ou que isso é errado. Eu determino o que é certo e o que é errado. Minha gente, o que está acontecendo atrás de mim, eu não sei. Nesse momento eu não sei. Provavelmente nada, porque tem uma estante atrás de mim. Então, provavelmente não está acontecendo nada. Mas eu tenho pleno controle disso que está ali? Não, eu não tenho. Nem do que está a um palmo de distância de mim. Como que eu vou ter controle de outras coisas? E de pessoas? E de processos? E da própria história? Eu não tenho controle. Eu tenho controle no máximo do que eu faço. E olha lá. Porque muitas coisas eu faço por medo, por ganância, por inveja, por ciúme, por paixão, por omissão. Então eu não faço. Aonde entra a Imaculada Conceição disso tudo? A Imaculada Conceição entra no sentido de que a ela foi dado o dom de ser preservada desse desejo de se fazer Deus. Porque nós temos esse desejo. É verdade que ninguém sai por aí dizendo eu sou Deus. Ninguém sai falando assim. Não, alguns saíram, né? Alguns grandes homens aí que foram ditadores saíram e outros continuam saindo e falando também. Mas a maioria das pessoas não. Porém, muita gente diz assim, porque eu falo a verdade. Porque o que eu digo é sempre certo. Então essa prepotência, essa argumentação arrogante é um traço de querer ser Deus. A infalibilidade. A Maria foi dado o dom de não cair nesta cilada. Por que lhe foi dado este dom? Eu não sei. Exceto pelo que é óbvio. Ela seria a mãe do Salvador. Então ela não teria este pecado de querer colocar-se no lugar de Deus. Assim ela poderia dar à luz o Filho de Deus. Se ela tinha algum mérito anterior, provavelmente não, porque ela foi criada naquele momento por um dom extraordinário do Pai, único, exclusivo, dela e somente dela.
a Imaculada Conceição. O que não significa que ela esteve isenta de sofrer a tentação, porque ela deve ter sofrido tentação como todo ser humano. O próprio Jesus sofreu a tentação, ele também imaculado, sem pecado, também sofreu a tentação, mas resistiu e superou. Então a Imaculada Conceição é isso. Embora humana, ela não teve o desejo, jamais, de colocar-se no lugar de Deus, de modo arrogante, prepotente ou disfarçado, querer assumir como dona da verdade, da situação e da própria história. Então essa leitura que acabamos de ouvir tem muito a ver, tanto que essa leitura de Gênesis capítulo 3 é chamada de o proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro, o primeiro evangelho. O primeiro evangelho antes do evangelho. E é o primeiro evangelho ligado a Maria, ainda não citada, mas aqui anunciada. A mulher pisará a cabeça da serpente, que desejará morder o seu calcanhar. Então, uma luta constante, intensa, existencial, do bem contra o mal, que acontece em Maria. E essa luta acontece porque é Jesus, aquele que vence o mal, dado à luz por Maria, a sua mãe, imaculada, sem pecado. Não criemos, porém, uma fantasia de que a vida de Maria foi às mil maravilhas, sem nenhum problema, só alegria e só satisfação. Essa ideia é absolutamente errada e não corresponde com a realidade. Seguramente não tem nada a ver. Assim, vamos para o Evangelho. O Evangelho é bastante conhecido, é o anúncio de Jesus feito pelo anjo a Maria. Naquele tempo, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, né? Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Essa é a palavra do Evangelho segundo Lucas, do capítulo 1, versículos 26 a 38, o anúncio do anjo a Maria. Em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 25,
o anúncio é feito a José. Em Lucas é feito a Maria. E o anúncio a Maria é o coroamento, por assim dizer, do fato dela ser privilegiada. Privilegiada por não ter o pecado original, isto é, não ter a tendência natural do ser humano em querer ser Deus, em querer se colocar no lugar de Deus, em querer definir-se, o que é prerrogativa do Criador. Mas, embora seja o coroamento, não quer dizer que é o ponto final. Na realidade, é o início de uma caminhada extraordinária, pois é a encarnação que acontece nela. E acontece nela porque ela permitiu que Deus nela agisse. Quando o ser humano não permite que Deus haja em si, então é perigoso que o ser humano se frustre ao longo do tempo. Quando ele permite este acontecimento, a ação de Deus sobre ele, nele, então é bem provável que ele se realize como pessoa, como imagem e semelhança de Deus. A Imaculada Conceição encontra a sua vocação neste momento. O momento em que Maria, a Virgem, e não somente virgem fisicamente falando, do ponto de vista da sexualidade, mas virgem do ponto de vista do afeto, da inteligência, da vontade, voltadas todas elas para Deus. Virgem no sentido de aberta a todas as possibilidades que Deus, o Pai, lhe oferece e que ela aceita com liberdade, pois o anjo lhe propõe este caminho e ela aceita. Depois de perguntar como vai acontecer isto, ela entende e ela se abre à graça. Eu queria, porém, evidenciar uma frase que eu procuro sempre destacar quando este evangelho é proclamado. E talvez nem sempre essa frase é muito percebida em outras circunstâncias. Eu me refiro à última frase que nós ouvimos. A última frase é esta: e o anjo retirou-se. Esta frase, para mim, ela é muito importante, porque ela inicia o tempo da fé. Explico. Quando o anjo aparece a Maria numa revelação interior, eu não sei como foi, o cinema, a arte, a pintura, a música, outras formas de representação dão a entender uma visão, mas foi uma visão, foi um sentimento interior, foi uma certeza intelectual, afetiva, psicológica, espiritual, enfim, foi uma experiência de Deus que nós chamamos de teofania, uma ação de Deus única e exclusiva daquela pessoa especificamente. Então só Maria teve essa experiência. Nós aceitamos aquilo que o Evangelho nos apresenta como a tradução da experiência única, irrepetível e pessoal de Maria. O resultado disto é que ela tenha certeza de que algo extraordinário nela vai acontecer. E o anjo se retira. E começa o tempo da fé. Porque a fé, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é uma certeza de coisas que a gente não vê, posse antecipada de coisas que a gente ainda espera. Então a fé vai além da percepção imediata, além dos sentidos, além dos cálculos, além das perspectivas humanas naturais. A fé, o tempo da fé, quando nós não vemos claro, quando as coisas não parecem tão simples quanto antes pareciam. É como quando a gente tem um projeto, uma ideia, e a gente começa uma caminhada, uma viagem. Vamos imaginar uma viagem. Então eu começo uma viagem ou de carro, ou de ônibus, ou de avião, ou de navio, ou a pé, enfim. Vou pegar um exemplo de uma viagem, de uma longa caminhada a pé.
Nós começamos de manhãzinha, bem fresco o clima, estamos bem descansados, e um sapato confortável, e vamos caminhar o dia inteiro. E parece que vai ser muito fácil, e nós vamos depois de amanhã também caminhar, e mais outro dia, e vai ser tudo muito bom. Mas quando vai chegando na metade do primeiro dia, o sol vai esquentando, o peso da mochila vai sendo maior, os pés começam a sentir o peso da caminhada, o piso, o chão é irregular, nós começamos a sentir fome ou sede, nos cansamos e aí começamos a duvidar da decisão que antes nós tomamos. Aquilo que pareceu tão claro no início, de repente não é tão claro quando nós estamos caminhando. É o momento da fé. O momento em que o afeto já não diz tanto. O momento em que o sentimento, a satisfação, as certezas não são tão claras, mas é justamente neste momento, o momento da fé, que nós demonstramos o nosso valor. Vamos imaginar um pouquinho aqui Maria com o pequeno Jesus, que como qualquer criança, e Jesus era verdadeiramente Deus, mas era verdadeiramente homem, então ele tinha ações infantis. Imagine uma criança levada, que vai, vem, e sobe, desce, se machuca, e enfim, chora e brinca, e de repente não entende, ou entende. Vocês têm experiência com crianças? Pois é. E Maria e José olhando para aquele pequeno, para aquele menino, e talvez, quem sabe tenha passado na cabeça deles, mas será que esse é o Filho de Deus, o Eterno, e está aprendendo a ser gente? Por que ele já não nasceu sabendo? É o momento da fé. Momento em que nós não entendemos. Porque a fé não implica entendimento intelectual, certezas absolutas. Implica em certezas interiores, mas não lógicas, não demonstráveis. A fé é um dom, uma visão que vai além do óbvio, do imediato. Quando o anjo deixa Maria, as certezas absolutas foram semeadas em Maria, a Imaculada. Mas ela precisa renovar a sua fé. Porque se Maria foi preservada do pecado original, ela não foi preservada das fraquezas que qualquer pessoa buscando a Deus vai encontrar ao longo da vida. Incertezas, inseguranças, dúvidas que não são pecados, mas são próprios da nossa natureza, que precisa também aprender para crescer. Por isso esta frase, e o anjo afastou-se, para mim é essencial, pois indica que o tempo da fé é o tempo da vida. É o tempo que nós estamos vivendo. E como Maria, nós que temos o pecado original, que muitas vezes queremos ser Deus no lugar de Deus, nós precisamos. Não sei se mais do que ela, talvez sim. Precisamos de fé, precisamos de certezas, precisamos crescer na experiência com Deus. Esse evangelho muito nos ensina, mas a segunda leitura também nos ensina, e ensina bastante, e nós iremos ouvir. É da carta de São Paulo aos Efésios. É o capítulo 1, versículo 3 a 6, e depois o versículo 11 a 12. E diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou a ser seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor de sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte,
segundo o projeto daquele que conduziu tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Cuidado com a palavra predestinados ou predestinação, porque para algumas pessoas menos avisadas, pressupõe destino. O Novo Testamento, a Escritura inteira, não crê no destino, crê na providência, que é diferente. Destino é sorte cega e absoluta, sem chance. Chance de melhor ou de pior, é destino. Quando Paulo fala predestinados, ele quer dizer, fomos escolhidos antes que escolhêssemos. Por quê? Eu muitas vezes me pergunto, por que você e eu fomos escolhidos para sermos fiéis? Eu não sei por quê. E já gastei um pouco de tempo em tentar entender por quê. E descobri que não adianta querer entender. Deus nos escolheu, nós aceitamos e damos graças a Ele por isto. Predestinados a estarmos na intimidade com Cristo. Isto é, de alguma maneira, algo semelhante a ser preservados do pecado original. Nós não somos imaculados, não somos, mas nós somos predestinados a estar na graça de Cristo. E isso já é extraordinário. Então, muita coisa com Maria a gente tem. Pertencemos a Cristo, seguimos o Mestre, podemos também nós oferecer Cristo ao mundo quando nós partilhamos a paz, partilhamos a concórdia, não nos fechamos na nossa teimosia e no orgulho, na prepotência, ainda que muitas vezes disfarçada de opinião religiosa. Cuidado com isso. Opinião religiosa muitas vezes é disfarce, a prepotência, teimosia e orgulho. Cuidado. Humildade é o melhor caminho. Ouvir com reverência o outro e respeitá-lo é certamente um caminho seguro. Se nós não somos imaculados, nós pelo menos somos predestinados a viver a graça. E isto já é maravilhoso. Por isso, louvor seja dado a Deus, nosso Senhor. E que Maria, a mãe de Jesus, a Imaculada Conceição, nos ajude a compreender isso. Não só na cabeça, mas também no afeto, também na vontade, com muita liberdade. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falei aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná. E este é o Querigma Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Eu desejo a você graça e paz.